Nós sabemos que a rainha Jezabel foi uma mulher maligna, terrível. Ela se casou com Acabe, porque Acabe estava desviado da presença do Eterno, e manda chamar essa rainha, que era filha do rei dos Sidônios, e era uma rainha pagã, maligna. E ela traz consigo o culto a Baal e a Zera. É um culto onde havia promiscuidade, coisas malignas, coisas satânicas, e o Eterno com certeza não aprovou isso. Começam os períodos malignos para o povo de Israel, uma degradação espiritual, econômica, estrutural dessa nação, porque se afastou de Deus e começou a cultuar a deuses malignos, praticando coisas satânicas e diabólicas. E essa rainha, como era manipuladora, como ela trabalha, o seu modus operandi se torna um modelo espiritual. Como há vários casos de pessoas, como a doutrina de Balaão, por exemplo, você pode ver na Bíblia, e citado na Brit Hadashah, no Novo Testamento, mas na verdade são modelos, são protótipos, são modus operandi de pessoas que se tornaram, né, exemplo maligno, e logicamente ali trabalham demônios. Nós não temos especificamente o título Espírito de Jezabel, como muitos falam, porém, é um comportamento que está no coração do homem. A maldade está no coração do homem, as ambições nascem do coração do homem, a lascívia, o pecado, o adultério, a ira, a morte, tudo isso nasce do coração do homem, e Satanás vai atuar no modelo, né, no arquétipo maligno para propagar toda a sua doutrina, toda a sua maldade. E sempre haverão pessoas que serão modelos malignos. Nós vemos vários modelos malignos citados no Novo Testamento. E aqui temos Jezabel aparecendo também no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Há várias mensagens para as 7 igrejas, especificamente para a igreja de Tiatira. E uma igreja, gente, presta atenção, é uma igreja que tem valores. Olha só, tem boas obras, tem amor, tem serviço, fé, tem paciência. Deus fala, o próprio Yeshua está falando com a igreja, está exortando essa igreja, mas a elogia. Diz assim, eu conheço tuas obras. Então, conheço as obras, são obras boas. O teu amor, o teu serviço, a tua fé, tua paciência. Ainda diz, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, uma igreja que evoluiu, que cresceu. Mas tenho uma coisa contra ti. Tu toleras a Jezabel. Há uma mulher lá profetiza que está se corrompendo, está se prostituindo, está trabalhando com seus tentáculos malignos, dominando. Por quê? Porque normalmente essas pessoas que são dominadoras, manipuladoras, egocêntricas, narcisistas, sempre terão influência de demônios. E podemos dizer que essa ação de Jezabel, como muitos falam, espírito de Jezabel, na verdade são ações humanas deterioradas, pecaminosas, em degradação moral, e atuam, e ali o diabo, o inimigo vai trabalhar, o inimigo vai usar essas pessoas. Isso entra na igreja de Cristo. Alguns falam que somente as mulheres têm esse espírito de Jezabel. Quando vem uma mulher muito arrumada, muito maquiada, tem Jezabel. Não é bem isso, gente, não é bem isso. Porque eu vou falar para vocês, tem homens, tem pastores, tem liderança. Eu vou falar aqui de algumas áreas onde entra essa ação de Jezabel, na maldade do coração do homem e ação diabólica que vai trabalhar em conjunto dentro do povo de Deus. No caso aqui, no primeiro livro dos reis, você vai ver essa história e vemos a sua morte já avançando alguns capítulos do segundo livro dos reis, e como ela morre é terrível. Porém, essa mesma ação, né, maquiavélica está trabalhando em outra, logicamente, outra mulher agora na igreja de Tiatira. E posso falar que atua até hoje em dia. Ela traz o culto maligno para dentro da redoma gloriosa do povo de Deus, meu Pai da glória. Olha só algumas características. Deixa eu falar primeiro o que significa a palavra Isabel, porque esse é o nome hebraico. Isabel. Sinto muito, mas de fato é o nome Isabel. Para quem não sabe, é o nome Isabel. E ela significa adoração a Baal. Na verdade, significa Baal exalta, exaltação a Baal. Aqui está
Toda vez que aparece Bel, né, Belzebu, ou Baal, Zebu, aparece a indicação ao deus Baal, que na verdade é um nome, mas também é um título. Muita gente se confunde com o nome Baal, porque também significa marido, também significa senhor. Então, não se confunda. Muita gente tem me dito, Natanael, você não pode falar senhor, porque Baal é senhor. Quando você diz senhor, você está falando, a referência é esse Deus pagão. Não se confunda, pelo amor de Deus. Conheça um pouquinho só. Eu conheço um pouquinho e a gente aprende. Esse senhor que é traduzido aqui nos textos sagrados para nós, na nossa Bíblia, se refere a Adonai, Adonai. Isso não tem nada a ver com Baal. O Adon também é senhor. Então, como Baal também serve para um senhor, para um marido. A palavra Baal significa marido também, normalmente. Então, são palavras que têm vários significados. Como no Brasil, eu me confundia com a fruta manga. Manga e manga de blusa. Qual das duas? Manga? Não, serve para as duas. Então, as pessoas fazem uma confusão em mistérios que não existem e são simplesmente estruturação gramatical que precisa ser compreendida com só um pouquinho de inteligência. Olha só, Isabel justamente significa exaltação a Baal, exaltação a, vou colocar como minúsculo, Baal, que é um deus pagão, que também essa palavra serve para senhor e como falei para marido. Então, a exaltação a Baal, ela era uma sacerdotisa, ela era uma mulher que estava com uma impregnação diabólica, tomada, possessa, possuída por demônios, logicamente, e se crê que era uma mulher muito bonita que se arrumava, era muito vaidosa e tinha o poder nos seus tentáculos de manipular e fazer tudo ao seu bel prazer, de fazer tudo conforme ela queria. E se alguém se opunha a ela, meu Deus do céu, estava comprada a guerra. E eu te digo novamente, muitos pensam que essa ação de Jezabel, esse espírito, entre aspas, por favor, que é uma ação maligna no coração do homem, como também a potestade, atua só nas mulheres. Não, há homens, porque essa é a primeira característica. Ela é manipuladora. Vou colocar aqui, manipulação. E essa manipulação sempre vai ser voltada para o seu prazer, para seu bem-estar, ou seja, é a promoção de honras para si mesmo. E eu vou te falar, esse espírito, vou falar entre aspas sempre, entra em pastores, entra em líderes, entra no pessoal do louvor, entra no pessoal da dança, entra em obreiros, entra na própria igreja, entra na família, entra na esposa do pastor, pode entrar, essa ação maquiavélica pode entrar, não entra somente nas mulheres, pode entrar começando com o pastor. Se der vazão, esse demônio entra. Eu vou te dar algumas características. A manipulação normalmente, a manipulação por poder. Quando tem um pastor, por exemplo, manipulador com poder, normalmente ele sempre barganha cargos. Quando você veja um líder barganhando cargos, um pastor que vê alguém que tem autoridade, ou às vezes entrega aí o fator monetário bem alto, ele dá poder, olha, eu vou te dar uma cadeira. Normalmente, presta atenção, onde está reinando esse poder de Jezabel, normalmente na tribuna ali, há cadeiras, você pode ver cadeiras de cargos. Por quê? Porque esse status maligno é demandado por Jezabel. E essa ação diabólica de Jezabel quer colocar ali em status e evidência para que fisicamente se veja que são pessoas honradas, são pessoas, vamos dizer assim, a evidência que se destacam. E essa é uma cadeira que normalmente vai ser oferecida, onde vai haver o toma lá da cá, onde vai haver, olha, se você faz isso, eu te dou essa cadeira, eu te dou esse cargo. Às vezes a pessoa nunca teve um chamado para nada, nem para o presbitério, nem para ser um pastor, nem para ser nada, mas pela barganha e a manipulação do poder é dada essa cadeira. E normalmente o supra-sumo, presidente tem uma cadeira maior do que todo, um trono mais, assim, evidência que ostenta. Tome cuidado com isso. Não estou generalizando, mas tome cuidado quando você veja alguém barganhando em relação a cargo, porque eu já vi muita gente oferecendo cargos, manipulando com seus tentáculos. Isso às vezes está
no pastor, onde normalmente esses líderes do ministério vão ter um destaque. Sempre quando esse pastor ou esse líder quer ovacionismo, honra e promove aniversários, festas, meu irmão, eu já vivi tudo isso, pelo amor de Deus. Por isso eu estou fora desse sistema e onde são promovidas honrarias, ofertas em promoção para ele, onde tudo é voltado para o ego desse pastor, desde inconveniências financeiras até poder e autoridade. Tome cuidado, porque pode ser essa ação de Jezabel. Tudo converge nele, com conveniências para ele. Tem que ser chamado pelo título, porque senão é desonra. E é tão lindo quando alguém me chama do meu nome, Natanael. Ô Natanael, as crianças me chamam de Natanael. Acho tão lindo isso. Mas não, o ego sempre vai dizer, você tem que me chamar de reverendo Natanael. Isso é maligno, gente. Tome cuidado com isso, porque isso pode ser o caminho para que entre esse demônio manipulador. Outra coisa, além disso, é vaidade e corrupção. Corrupção e vaidade. Toda vez que um líder ou um pastor, estou falando do pastor, tá? Estou falando como pastor, porque também presido e estou dirigindo a grei do Senhor, o rebanho do Senhor. Corrupção, quando ele se acha dono de toda a estrutura, começando pela estrutura financeira, ele se acha dono e tudo funciona para o seu bel prazer, para compras de carro, compras de luxo, compras de mansões, e para se autoabastecer e cumprir seu desejo, pronto. Essa pessoa é uma manipuladora que está na liderança corrupta, né? Normalmente porque ela rouba, ela manipula, e lógico, para suprir vaidades. Só vaidades, coisa supérflua. Não tem obra missionária, não tem atendimento às viúvas, não tem atendimento aos necessitados, aos órfãos, às crianças, não tem obra transcultural, não tem obras em hospitais, não tem evidência de que o dinheiro em bênção, na graça, na virtude, é direcionado para esse tipo de obra, mas grande parte da porcentagem é direcionado para ele. Esse pastor pode estar, me atrevo a dizer que pode estar com essa ação de Jezabel. Além disso, a questão da sexualidade, ou sensualidade, sensual. Aqui é a sexualidade, certo? Por quê? Porque normalmente são homens, estou falando pastores, lideranças, que ludibriam, né, com elogio. Normalmente são pastores bonitos, que têm uma boa aparência, né? E a ala feminina se derrete e cria fãs clube. Hoje vemos muito isso, muitos pastores, né, com topete grande, e não são conhecidos porque operam coisas miraculosas, coisas poderosas, enfim, e são seguidoras normalmente, mulheres que admiram a beleza, estão carentes às vezes de elogios dentro de casa e palavras macias, e elas se acham donas das ovelhas, e dentro da igreja seduzem, porque esse espírito de Jezabel, ele é sedutor na área sexual, e seduzem, e se envolvem com as ovelhas, têm relações ilícitas com as ovelhas, e vemos muitos casos assim, gente, onde por ser o líder, por ser o maioral ali do rebanho, ele tem essa liberdade de tocar, de fazer, de se envolver sexualmente. Isso é satânico, isso é maligno. Já vi muitos ministérios ruírem por causa dessa ação diabólica do adultério, da fornicação e da sensualidade. Tome cuidado com esses pastores que parecem mais estrelas de Hollywood, maquiados da cabeça aos pés, que parecem estrelas intocáveis. Tome cuidado com esses pastores. Pode ser profeta, pode ser... Meu irmão, tome cuidado, porque muita gente anda atrás de profecia, de profetada, de revelação de CPF. Não esqueça que Jezabel tinha seus profetas. E se eram profetas, eram adivinhadores. E há muito adivinhador, há muito revelador de CPF, de endereço, e o povo está atrás disso, mas se esqueceu disso, da palavra de Deus. A palavra de Deus. Inclusive, eu vou te falar, esse tipo de vídeo aqui ninguém quer ouvir. Não dá ibope. Se você que ama a palavra, aproveite e deixe um like. Nunca deixe um like, deixe um comentário, porque há muita gente que despreza a doutrina
despreza a palavra de Deus, despreza o que é santo. E, lógico, minha incumbência é anunciar, declarar, ensinar e exortar o que a palavra do Senhor diz. E aqui diz, toma cuidado com Jezabel, tem uma coisa contra ti. E nós devemos voltar à essência gloriosa do poder da palavra. Além disso, ele tem uma mesa onde se assenta, vamos colocar aqui, mesa. O que simboliza essa mesa? Essa mesa simboliza essa clã onde ele mantém os seus tentáculos e está operando e trabalhando para poder, logicamente, redarguir e ver como essas pessoas estão trabalhando no seu modus operandi. Não é a ação da palavra nem da sã doutrina. Eu posso ter reunião com a liderança? Claro. Posso me assentar literalmente numa mesa? Sim, com tal que estejamos analisando se estamos na sã doutrina ou não. Se estamos na virtude da palavra de Deus ou não. Eu tenho que analisar isso, com certeza. Agora, é diferente quando eu tenho um modus operandi meu, egocêntrico, ou uma metodologia, e eu estou zelando para que essa metodologia se cumpra, porque no fundo, tudo vai se reverter com base nas minhas conveniências, e isso é maligno, isso é muito maligno. Então, eu digo que nessa mesa normalmente está a política, a política. Tanto a política eclesiástica, porque existe política eclesiástica, e também a política secular, a política do governo humano que entra na igreja. Eu já vi muito pastor colocar políticos, olha aí, esse espírito maligno, ação diabólica de Jezabel, onde o púlpito é cedido para um político, e esse político fala bonito, não me interessa se é de direita ou de esquerda, mas é político, e político no púlpito é algo que não é admissível, é algo que não pode ser aceito. E ele usa o tentáculo dele, eu já vi muito isso, gente. O tentáculo dele manipulador, se você é meu discípulo, se você é minha ovelha, você tem que votar neste aqui, porque esse é o candidato que Deus levantou. Já viu essa história? Esse é o candidato da nossa denominação. As denominações fazem isso. Isso é diabólico, isso não é de Deus, isso é uma. Esse aí é espírito de Jezabel. Agora falou categoricamente, é algo satânico que está trabalhando. Então, não posso. Primeiro porque eu não sou dono do rebanho. Outra coisa, segundo, a política não pode entrar dentro de um púlpito, um lugar onde deveria se anunciar a sã doutrina. Então isso está errado, está totalmente errado. E lógico, por trás dos bastidores, esse político e esse pastor, tomado por essa intenção aparentemente tão justa, tão pura, ele já fez as transações maquiavélicas com ele. Gente, aprendam isso. Esse pastor também que traz profetas de fora e já passa o quadro da igreja, esse pastor que vende a igreja, que prostitui a igreja, que paga cachê, e vi tanta coisa como no sentido de, olha aqui, você vem pregar aqui, promove, tira oferta, faz aqui, faz acolá, e no final a gente divide o bolo. Isso é diabólico. Homens que não amam o rebanho, não amam a Deus, não têm temor do Senhor. Isso não pertence à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, ela gosta de status. Panelinhas, já viu panelinhas? Panelinhas de sempre, as panelinhas dos queridinhos, as panelinhas dos poderosos, as panelinhas. Essa é a ação de Jezabel, as panelinhas, as salas VIP de Jezabel, onde para entrar tem que entrar com o crachá, com a pulseirinha, com o bottom, com a senha. Por quê? Porque sala VIP, aqui tu não entra. Tu é Zé Mané, tu não serve para nada, tu é da ralé, aqui é só os VIP. Cuidado que isso é Jezabel pura. Tá? Isso também entra no louvor, não só no pastor. Pode entrar na esposa do pastor também, porque ela é manipuladora. E há muitas esposas de pastor que são manipuladoras. Eu fui em muitos lugares onde deu vergonha alheia ao modo como a esposa do pastor manipulava. Não estou falando de uma mulher enérgica, de bênção, que tem doutrina, que tem liderança. Não estou falando disso, mas estou falando de mulheres que querem atropelar o sacerdócio, que querem atropelar a virtude do marido, que querem atropelar e jogar
no chão a postura santa de um homem, tanto no lar como na igreja. E vi mulheres, meu irmão, desfazendo, humilhando e fazendo coisas terríveis com a figura do pastor, atropelando e sendo uma dor de cabeça, um espinho na carne, uma pedra no sapato no ministério do homem. Eu conheço muita mulher Jezabel, como homem também Jezabel. Isso existe. No louvor são os estrelinhas que querem camarim, querem tratamento VIP, querem mordomias. Por quê? Porque estão no louvor. Todos esses cantores que cobram cachê, que passam uma lista de coisas para comer, camarim com isso, com aquilo, outro, até a marca do carro para ir buscar, é espírito de Jezabel. Agora eu já estou falando abertamente, é espírito de Jezabel que está trabalhando ali. Repito, não existe esse título na Bíblia, espírito de Jezabel, mas a ação, o modus operandi está no coração de homens e mulheres malignos, e ali vem o demônio para corroborar e estruturar, para propagar isso em nome da ação diabólica do inferno. Na dança, já vi muita gente começar tão lindo dançando e começou o ego, e começam as lantijoulas, e começam a aparecer os vestidos dourados, as asas coloridas com luz. Quando começa o circo de Soleil dentro da igreja, e aqueles lenços descendo, e todo mundo, não, a arte está adorando a Deus. A arte é uma vírgula. Satanás entrou na igreja, a sensualidade entrou na igreja, e tem que dar um fim nisso em nome do Eterno, para a glória de Deus. Eu já vi muito lugar em que o povo dançava mesmo, não dá nem vontade de olhar para cima, a plataforma. Por quê? Porque era uma coisa tão sensual que eu preferia ajoelhar para misericórdia. E lógico, depois quando chega a palavra, vamos para o camarim, ficam lá no camarim comendo, fazendo, desfazendo. Que palhaçada é essa, meu Pai da glória? Entra também nas finanças, os que têm poder na igreja, os que dão mais, os que têm mais poder aquisitivo e também têm o poder monetário na igreja, e são os que querem às vezes ser dono da igreja. Não esqueça que Jezabel queria dar a Acabe a vinha de Nabote, Navot. Sabe o que significa Nabote, Navot? Em hebraico significa aquele que frutifica. E ele tinha uma vinha, lê a história lá. E ela lutou e mandou matar, ela quer matar Nabote para ficar com a vinha. E a vinha é do Senhor, a vinha é herança do Senhor. E não pode ser vendida. Nabote, ele morre, logicamente, condenado, apedrejado por causa das acusações de Jezabel. E Jezabel se apodera da vinha e dá para Acabe. E normalmente nas finanças atua esse demônio de pessoas que, porque são doutores ou porque entregam quantidades a mais, pensam que podem dominar a igreja, podem fazer e assim. E tem muito pastor frouxo, líder frouxo, que se assenta no colinho desse tipo de gente e fica igual uma bonequinha porque não pode ver dinheiro, porque é um vendido. Um vendido. Isso não pode ser, gente, isso não pode acontecer. A palavra do Senhor diz claramente, arrepende-te, arrepende-te, dou tempo para te arrepender. Olha o que ele diz aqui. Mulher que se diz profetiza, ensina e engana meus servos. Ensina e engana meus servos. Ou seja, tem servo de Deus com o espírito de Jezabel, com a ação de Jezabel, para que se prostituam e comam dos seus sacrifícios de idolatria. Tudo isso hoje em dia é espiritual. E dê-lhe um tempo para que se arrependam da sua prostituição. E não se arrependeu. Há muito tempo eu tenho falado, chorem, sacerdote do Senhor, quiseram me calar, me bombardearam, me atacaram aqui no canal, me mandaram mensagem, me ligaram, meu Deus do céu. Eu falei, chorem, vem juízo, não reclamem depois, porque o espinheiro vai se alastrar nessa nação e muita gente vai sofrer. E vão querer nos calar, vão querer nos aprisionar, porque isso não é de hoje, esse é um espírito maligno de muito tempo atrás. Mas graças a Deus, Deus tem seus profetas. Eu sei que você é ungido do Senhor e temos que despertar perante essa ação diabólica, maligna e satânica. Eu gosto quando o Jeú, que significa Deus, Jeová, podemos transliterar, embora não podemos dizer a palavra Jeová, porque em si o tetragrama não sabemos exatamente. Uns falam que é Yerro, outros falam que é Yahu, outros falam que é Yehová, enfim. Mas nosso Deus, ele é Yerro, que é Jeú,
Yehu significa nosso Deus, ele é. E esse rei se encarrega de matar Jezabel. Ele está lá com essa gloriosa missão de acabar com a dinastia de Jezabel e de Acabe. Ela está na janela e os eunucos a empurram e ela cai, ela é arrebentada, ela passa por cima dela com a carruagem e Jezabel morre. E o que aconteceu quando foram sepultá-la? Diz que os cães haviam comido suas carnes e só restaram as mãos, as palmas das mãos, os pés e a cabeça. Sabe o que significa isso? Cabeça significa mentoria. Satanás quer entrar na minha mente para depois entrar nas minhas ações. Tome cuidado para depois entrar nos meus pés. Caminhada. O inimigo trabalha assim na mente, em ações e depois no hábito diário de uma caminhada maligna. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Se minha mente é de Cristo, minhas ações são de Cristo e meu caminhar é de Cristo. Tomara que nos convertamos e nos arrependamos e possamos falar: show, Jezabel, sai daqui em nome do Senhor, que morra toda ação maligna e que possamos ser libertos para a glória do Eterno. Te convido para estudar conosco. Começa a estudar conosco na Hotmart e vamos aprender muito mais da palavra de Deus. Um abraço e um beijo no seu coração.